A fecundação começa quando o ovócito secundário e o espermatozoide se fundem, formando o zigoto. O zigoto herda e guarda as informações genéticas dos pais em seu núcleo e se transforma em embrião. O ovócito secundário libera substâncias da corona radiata que disparam a liberação das enzimas do acrossomo do espermatozoide. Essa reação é chamada de reação acrossômica. Essa reação permite a fertilização do ovócito. A penetração do espermatozoide também transforma o ovócito em óvulo, por meio da ativação da meiose. Então, o núcleo do espermatozoide se funde ao do óvulo, dando origem ao zigoto. Esse processo é chamado de cariogamia. E durante todos esses processos, também ocorrem outros processos que impedem a entrada de outros espermatozoides. Por exemplo, o bloqueio da poliespérmia, que libera grânulos corticais, tornando o óvulo impermeável para outros espermatozoides. O processo de segmentação. O zigoto recém-formado logo inicia suas clivagens, alcançando o estágio de morula, que consiste em uma massa embrionária formada por 16 a 32 células blastômeras. Em seguida, por volta do quinto dia, a morula sofre modificações decorrentes da absorção de fluido uterino, entre as quais observa-se a formação de uma cavidade preenchida por líquido chamada blastocele. Nessa fase do desenvolvimento, o embrião recebe o nome de blastocisto. A presença de líquido no blastocele faz com que a consequência da separação dos blastômeros em dois grandes grupos de células, as quais são o trofoblasto, mais externas envolvidas na formação das membranas embrionárias, inclusive da placenta, e as que formam o embrioblasto, mais internas e que se relacionam com a formação de estrutura corporal do embrião. Aproximadamente no sexto dia após a fecundação, o blastocisto prende seu endométrio e esse evento recebe o nome de nidificação. Por volta da segunda semana do desenvolvimento embrionário, o embrião finaliza sua implementação da parede uterina. Nesse momento, algumas células do trofoblasto passam a acumular glicogênios e lipídios, funcionando como fonte de nutrientes para o embrião. Enquanto isso, a formação do disco embrionário participa da formação do âmio e do saco vitelino primitivo. O processo de gastrulação. Uma característica interessante do desenvolvimento embrionário humano é o fato do saco vitelino não acumular vitelo, a reserva nutritiva. Esse anexo participa da formação do intestino primitivo e auxilia na nutrição do embrião até a placenta estar formada. O âmio, por sua vez, é uma membrana em forma de saco preenchida com um líquido, onde o embrião fica protegido. Já o córeo é um anexo que envolve o saco vitelino e o âmio, fundindo-se ao alantoide, ao qual é pouco desenvolvido nos seres humanos, e participa da formação dos vasos sanguíneos da placenta. Assim, as trocas gasosas e as reservas excretas dos seres humanos são desempenhadas pelas placentas durante o período embrionário. Da quarta à oitava semana ocorre o período conhecido como organogênese, na qual os principais órgãos começam a se formar no embrião. Nesse período é importante que a mãe evite a exposição a agentes teratogênicos, isto é, micro-organismos e substâncias capazes de alterar o desenvolvimento embrionário e causar defeitos congênitos. Durante a organogênese, os folhetos germinativos se diferenciam nos vários tecidos do organismo, por meio da ativação e da inativação de genes nas células que compõem esses tecidos embrionários. Assim, a ectoderma dá origem aos epitélios externos, a mesoderma aos músculos, ossos, cartilagens e sangue, e a endoderma aos epitélios do sistema respiratório e urogenital. É também nessa etapa que ocorre a neurulação, isto é, a formação do tubo neural e da notocorda. Na região dorsal do embrião, ao longo da gestação, o tubo neural dá origem ao sistema nervoso central, enquanto a notocorda é substituída pela coluna vertebral. A placenta humana se forma no final da quarta semana da gravidez. A placenta permite a troca de substâncias entre a mãe e o embrião pelo cordão umbilical. A placenta também é formada por duas porções, a decídua e pelo endométrio do útero. Por isso, alguns cientistas não a consideram um anexo embrionário. A placenta também é responsável pela secreção de hormônios que, em falta, causariam alguma deformação no feto ou até mesmo interrupção da gravidez, como o HCG, o estrogênio e progesterona, que tem muitas funções essenciais na gestação. Outro hormônio que é muito importante secretado pela placenta é o lactogênio placentário humano, que garante mais disponibilidade de nutrientes para o feto. A placenta é tão importante que, caso ela possua qualquer anomalia, o feto pode ter má formação, alguma deficiência ou até mesmo morrer. Muitas anomalias da placenta são causadas pelo uso de cigarros, álcool e drogas. Algumas anomalias da placenta são o deslocamento prematuro e a placenta prévia.
O período fértil é a fase do desenvolvimento pré-natal que se inicia após a terceira semana de gestação e se estende até o nascimento do feto. Essa fase é caracterizada por uma rápida expansão e crescimento do feto, bem como a formação e a maturação dos órgãos e sistemas do corpo. O sistema nervoso se desenvolve rapidamente durante esse período e o feto pode começar a mostrar sinais de atividade cerebral e movimento muscular. Além disso, pele, cabelos e unhas começam a se formar e os órgãos reprodutores tornam-se distintos. O período fértil dura aproximadamente 38 a 40 semanas. Em humanos e é uma fase crítica na formação do futuro recém-nascido. Gêmeos podem ser classificados em dois tipos principais: fraternos e idênticos. Os gêmeos fraternal, também conhecidos como dizigóticos, são formados a partir da fecundação de dois óvulos diferentes por espermatozoides diferentes. Isso significa que eles são geneticamente tão semelhantes quanto quaisquer irmãos ou irmãs normais. Os gêmeos fraternal podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes e geralmente não se parecem muito. Os gêmeos idênticos, também conhecidos como monozigóticos, são formados a partir da fecundação de um único óvulo por um único espermatozoide que se divide em dois embriões durante as primeiras fases do desenvolvimento. Isso significa que eles são geneticamente idênticos e sempre do mesmo sexo. Os gêmeos idênticos geralmente se parecem muito e muitas vezes possuem características físicas muito semelhantes, como impressões digitais e formatos do rosto.